Fala, torcedor vascaíno, pode estar chegando a primeira contratação do Vasco da Gama. O nome, inclusive, do jogador foi indicado pelo novo diretor do Vasco, o português Admar Lopes. A gente está falando sobre o atacante colombiano que se chama Andrés Gomes, que joga no Rennes da França. E o zagueiro do Vasco da Gama, hoje titular do Vasco, Lucas Freitas, está despertando o interesse de clubes da Europa, como a Rússia e também a Turquia. Fenerbahçe, inclusive, está buscando um jogador tem um tempinho aí, né? Vamos ver aí agora se vai chegar uma proposta na mesa do Vasco da Gama. Caso chegue, o Vasco precisando de dinheiro, talvez o Vasco venda. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, também para você deixar o seu like nesse vídeo e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante, beleza? Vamos tentar chegar a 40 likes nesse vídeo. Dá essa moral aí, tem muita gente que está esquecendo. Dá essa moral aí no like, é muito importante e ajuda a divulgar. Agora, sem enrolação nenhuma, vamos para as informações, porque tem informações importantes para a gente saber. A primeira informação que a gente vai falar aqui agora é sobre o zagueiro Lucas Freitas, hoje titular do Vasco da Gama, jogador que foi contratado no início do ano pelo Vasco, né? O jogador veio do Juventude. Vamos lá, exclusivo. O canal Na Torcida Vascaínos apurou que o Vasco da Gama vem recebendo sondagens pelo zagueiro Lucas Freitas. Fontes ligadas ao Cruz Maltino confirmam que há interesse de clubes da Turquia e também da Rússia, e propostas mais concretas devem surgir até o final da temporada, tá? Então até o final do ano. O empréstimo foi feito sem custos ao Vasco, com um acordo de divisão de direitos econômicos em 50% para cada clube, em caso de venda futura. Hoje, Lucas Freitas é titular absoluto na zaga do Gigante da Colina. É João Vitor e Lucas Freitas, a dupla de zaga do Vasco hoje, né? Além disso, o zagueiro Luiz Gustavo, né, o zagueiro da base do Vasco, que a gente falou no vídeo de ontem, inclusive, também foi alvo de sondagem de um clube do Oriente Médio, né, um time lá do Emirados Árabes, o nome. Com o cenário em movimento e a possibilidade de saídas na defesa, o Vasco já avalia ir ao mercado em busca de um novo zagueiro para a sequência da temporada, tá? Informação importante, informação dada pelo Luiz Amadeu e também pelo Léo do NT Vascaínos. Informação sobre o zagueiro Lucas Freitas. Tem um Fenerbahçe da Turquia que estava interessado, inclusive até mesmo fazer uma proposta pelo jogador Lucas Freitas, mas não fez, né? Provavelmente vamos deixar para fazer agora no início, ou talvez ali nesse meio do mês que vem, né? De julho, que é onde abre a janela de transferências. O Vasco, por agora, ele consegue contratar jogadores que estão sem contrato, estão livres no mercado, né? O Vasco consegue contratar esses jogadores por agora. Agora, a partir do mês que vem, julho, que já falta aí pouquinho tempo, né? 4 dias, o Vasco vai poder contratar jogadores e aí sim inicia a nova janela de transferência do Vasco da Gama. Lucas Freitas conseguiu a titularidade do Vasco, né? Não é um zagueiro que ainda me passa confiança, mas eu não acho que seja um bagre. É um jogador que tá me surpreendendo até mesmo. No início eu critiquei pra caramba a contratação do jogador, tanto dele, tanto do Lucas Oliveira, do Maurício Lemos, mas pelo visto agora ele tá conseguindo ali se entrosar com o João Vitor. Vamos esperar, vamos aguardar. Acho que é muito cedo ainda pra gente falar sobre o jogador, até porque ficou alguns jogos fora, fez alguns jogos bons, outros jogos ruins, né, principalmente contra o Flamengo no Clássico, né, lá pelo Campeonato Carioca, enfim. É um jogador que é importante hoje, é titular do Vasco, conseguiu a vaga de titular ao lado do João Vitor, mas é um jogador que ainda, tá, minha opinião, não me passa 100% de confiança, ok? Então vamos lá. A outra informação que a gente tem, pessoal, vamos falar aqui agora, né, que eu acho que você clicou nesse vídeo muito por conta dessa informação, que é do Vasco estar buscando um atacante colombiano. Isso mesmo. O Vasco, através do seu novo executivo, né, de futebol, o Admar Lopes, o português, tem conversas em andamento com Andrés Gomes, do Rennes da França, tá? O atacante colombiano de lado de campo, que viria por empréstimo no clube francês. Os vencimentos do jogador chegam a 60 mil euros por mês. É cerca ali de mais ou menos de salário, 389 mil reais, né, hoje. Além de Andrés, o Cruz Maltino tem conversas com outros atacantes para reforçar o seu setor
ofensivo. Tá surgindo um monte de informações, um monte de especulação, um monte de sondagem. Eu sei que a galera às vezes não gosta, às vezes gosta, enfim. Cara, eu aqui no canal sempre falo, eu sou um canal de torcedor, eu sou torcedor do Vasco como você, não tem informação nenhuma lá de dentro, eu vou criticar, vou elogiar quando for necessário e tudo mais, entendeu? Eu não sou aquele cara que é jornalista que vai passar informação pra você, a fonte é minha, não. A fonte tá na tela sempre pra vocês, ó. Essa notícia aí agora do atacante colombiano foi do Gilbert 10, do Léo do NT Vascaínos e também do Luiz Amadeu. Inclusive foi confirmada essa informação pelo Globo Esporte, né? Muita gente só acredita nas fontes, nas informações do Globo Esporte. Então tá aqui, o GE Globo, né, o Bruno Murito, deu informação que é o seguinte: Vasco tem interesse na contratação do atacante Andrés Gomes, do Rennes da França. O atacante colombiano de 22 anos foi indicado pelo novo diretor de futebol do Vasco da Gama, Admar Lopes. O Cruz Maltino estuda apresentar uma proposta por empréstimo ao clube francês. O jogador tá na tela, eu não sei se vocês conhecem, coloque nos comentários a sua opinião, o que você acha, tá? Lembrando, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo também para se inscrever no canal. E outro ponto, né, cara? A gente tem que mencionar a importância do Admar aí, né? Se é um jogador que pode chegar no Vasco e arrebentar, claramente vai ser muito crédito e mérito ao Admar Lopes, que é o novo diretor do Vasco. É um diretor que a galera fala que ele é um cara muito bom em scout, tanto que ele foi um dos melhores scouts aí lá na França, né, no Lyon e tudo mais, no Milan propriamente, no Mônaco. Então, é um cara que tem ali a experiência e pode ajudar o Vasco a contratar bons jogadores, né? O Vasco aí que nessas últimas janelas de transferências com o Marcelo Santana, cara, fez uma contratação pior do que a outra, né? É que eu falo, 3 contratações entre 14 jogadores foram que serviram, na minha opinião, que me agradam, que foi do Nuno Moreira, sem dúvida nenhuma a melhor contratação. Em segundo, pra mim, Tietê, tá me surpreendendo, por incrível que pareça. É um bom jogador, né? Mas tá me surpreendendo mais do que eu esperava dele. E o outro é o Lucas Freitas. E foi um jogador que quando ele chegou no Vasco eu critiquei pra caramba e que hoje, cara, é um jogador que tá ali naquele ritmo ainda de tentar passar confiança pro torcedor vascaíno, né? Até porque a gente tem uma... Agora, hoje o torcedor do Vasco tem uma insegurança com a zaga do Vasco, porque a zaga do Vasco hoje, né, cara, é uma zaga muito complicada. Enfim, então o Vasco estuda apresentar uma proposta por empréstimo ao clube francês, tá? Informação do Globo Esporte Vasco. E aí tá aqui, né? O Vasco tem interesse no atacante Andrés Gomes, do Rennes. O nome é sugerido por Admar Lopes e agrada a direção do clube, que estuda abrir negociação por empréstimo. O Vasco tem interesse na contratação de Carlos André Gomes, atacante do Rennes, da França. O jogador colombiano tem 22 anos de idade e foi indicado pelo diretor Admar Lopes. Em conversas com a direção vascaína na primeira semana de trabalho, o clube estuda fazer uma proposta por empréstimo aos franceses. O atacante tem perfil que o Vasco busca no mercado. Diniz sinalizou que gostaria da chegada de uma peça ao lado, né, do ataque com velocidade, que tem bons números de participações em gols. Andrés Gomes atua nas duas pontas, tanto na direita e tanto na esquerda, mas com uma frequência pela direita, que é o lado do Ryan. O Ryan é uma incógnita no Vasco hoje, né? Hoje a gente não sabe se o Ryan vai ser vendido ou não. A galera fala que não vai ser vendido, mas chegando uma proposta aí de 200 milhões de reais, o Vasco vende. E aí o Vasco vai ficar sem ponto. Então é sempre bom o Vasco estar querendo contratar outros jogadores, né? Mesmo que for para compor elenco, ou seja o que for. O atacante, né, colombiano surgiu muito bem no Milionários da Colômbia em 2022 e foi vendido ao Real Salt Lake dos Estados Unidos por 3,5 milhões de dólares na época. Depois de 2 temporadas na MLS, Liga dos Estados Unidos, na qual Gomes teve destaque com 30 participações em gols em 65 jogos. Ele foi negociado com o Rennes da França, o interesse foi notificado, na verdade, primeiramente pelo canal NT Vascaínos com o Matheus Gilbert. No campeonato francês, na última temporada, o jogador atuou 17 partidas, mas teve uma minutagem baixa. Entrando sempre ao fim das partidas, o Vasco estuda abrir uma negociação por empréstimo para dar minutos ao jogador, que é avaliado com um grande potencial por Admar Lopes. O Rennes, da França, gastou cerca de 10 milhões de euros,
tá? Cerca de 65 milhões de reais em agosto do ano passado para contratar o jogador. Para você ver, é um jogador caro, né? É um jogador que se destacou no campeonato dos Estados Unidos, mas que no Rennes até agora não jogou tanta bola. E aí tá aqui um scout, né? Vamos se dizer. Não é scout não, mas um analista de desempenho, ele falou o seguinte: Andrés Gomes é um extremo vertical, dominante no 1x1, né, no mano a mano, com bom jogo estrelinhas e leitura de ruptura curta, no modelo de Fernando Diniz. Se encaixa como peça de amplitude agressiva ou ponta infiltrador, com mobilidade ofensiva, atleta de último terço, aceleração e boa infiltração. Então tá aí, é uma análise, né, de um cara que conhece o jogador e etc. É um jogador que, cara, pode chegar no Vasco e dar certo, né? A gente torce muito pra ser um novo John Arias, que é do Fluminense. O Fluminense contratou o John Arias, ninguém conhecia, ninguém botava fé. O John Arias, pô, é um cara que é muito bom de bola. É bizarro o que o John Arias faz. Pra mim, hoje, ele disputa ali pra ser... pra ser não, ele é um dos melhores jogadores que jogam no futebol brasileiro hoje. O John Arias tá nessa lista ali no top 3, na minha opinião. É um craque, cara. Muito bom jogador. Craque não, craque é uma palavra muito forte, né? Mas, pô, é excelente, né? Acho que é um baita jogador. Então, a gente torce muito pro Vasco conseguir achar um John Arias da vida novo. O Andrés Gomes talvez possa ser essa opção. Jogador colombiano, 22 anos de idade, 1,71 de altura, posição ponta direita, né? Ele é convocado para a seleção colombiana. O valor de mercado dele hoje é de 4 milhões de euros. Ele tem contrato com o Rennes da França até o dia 30/6 de 2029. Tem muito tempo de contrato ainda com o time francês, né? O jogador tem passagens ali pelo Milionários, pelo Salt Lake e também pelo Rennes da França, né? 3 clubes somente que o jogador jogou. Ele gosta de jogar principalmente pela ponta direita. O desempenho dele, vamos dar uma olhada no desempenho do jogador? Temporada 24 e 25, 19 jogos, 3 gols e 0 assistências. 1 cartão amarelo, 393 minutos jogados. Jogou poucos minutos, né? É um jogador que é reserva no Rennes, se eu não me engano, hoje. Enfim, cara, vamos ver, vamos aguardar. Temporada passada, vamos dar uma olhada, temporada passada, que foi onde ele jogou na MLS. Pô, olha isso, excelentes números, né? 25 jogos, 13 gols e 8 assistências, 1996 minutos jogados. Pô, excelentes números. E um jogador que cai bem na estratégia, no estilo de jogo do treinador Fernando Diniz. Então, cara, isso dá uma animada no torcedor. É um jogador que parece um bom jogador. A gente pode dar uma olhada também no histórico de lesões do jogador, né? Tem a galera que tem uma curiosidade, eu mesmo tenho. Aqui, ó, vamos lá. Nessa temporada agora de 2024 e 2025, desde que ele tá no Rennes da França, ele teve 2 lesões. Que foi uma lesão na tíbia, no dia 2/9 de 2024, e ele ficou parado até o dia 23, pouquinho dia, né? 21 dias ele ficou parado, 22. Perdeu 2 jogos somente, e depois ele teve uma lesão no tornozelo, que aí foi no dia 28/2 de 2025, foi nesse ano. Ele ficou parado até o dia 28/3 de 2025, quase um mês, né? 29 dias. Perdeu 3 jogos pelo Rennes. Tirando isso, não teve mais lesões, né? Uma lesão que ele teve foi 22 e 23, foi uma lesão no tornozelo, foi 6 dias fora, muito pouco também. É um jogador novo, né, que tem saúde, é novo, corre pra caramba, tem qualidade, talvez possa ser um ponto aí pra chegar no Vasco e ajudar, pra agregar, né? Espero que esse diretor novo do Vasco da Gama ele realmente seja bom em scout, até porque o nosso último diretor, Marcelo Santana, ele não era nem um pouco nada bom, longe de ser bom, né? Contratou jogadores ali que, meu irmão, você olha pro elenco do Vasco e vê esses jogadores é inadmissível. Mas, fazer o quê? É isso, pessoal. Obrigado pela moral de todos. Deixa o seu like nesse vídeo. Se inscrevam no canal que é muito importante, ajuda pra caramba. Estamos perto de bater aí 10 mil inscritos. Em breve a gente vai bater, se Deus quiser, né? E mês que vem tem jogo do Vasco aí também, então a gente vai ficar atento sempre. Beleza? Tamo junto. Saudações vascaínas. Abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Lembrando, tem um canal novo de reações, tá? Que eu criei. Lá eu vou postar reações de todo mundo, tá? De todos os clubes do Brasileirão, né? Das torcidas gigantes e tudo mais. Aqui no canal também vou postar vídeo de reações, mas vai ficar mais focado para vídeo de reação quando o Vasco vencer e também quando nossos rivais perderem. A gente vai postar aqui no canal, beleza? Que rivais que eu falo é Botafogo, Fluminense e também o Flamengo, né?
E aí depois a gente pode ver pra postar, começar a postar outros vídeos também, de outros clubes, etc. A gente dá uma olhada aí direitinho. Tamo junto? Abraço a todos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal e hypem esse vídeo. Daqui a pouco, 3h30, tem mais um vídeo novo pra vocês. Tamo junto, pessoal. Abraço!